Rede Ligada. Os principais fatos e manchetes de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo. Agora, no Giro Estadual de Notícias, pela rede do Grupo Feitosa de Comunicação. A partir de agora, o estado do Mato Grosso do Sul integrado, informado e atualizado. Tá tudo pronto. Vamos começar. Forma-se nesse momento a rede de rádios do Grupo Feitosa de Comunicação. Marabá FM 93,9 Maracaju, Band FM Fátima do Sul e região de Dourados, Montana FM 89,9 Inocência e região do Bolsão, Serra FM 106,5 Rio Verde, Serrana FM 88,7 Nioaque, Band FM 88,5 Paranhos. Começa agora. Giro Estadual de Notícias. Direto da nossa central de jornalismo do Grupo Feitosa de Comunicação. As principais notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo. De forma imparcial. Do jeito que você precisa saber. Giro Estadual de Notícias. Transmissão em tempo real via fibra ótica para todo o Mato Grosso do Sul. Pela internet em www.acritica.net para todo o planeta. Giro Estadual de Notícias. Agora são 7 horas e 31 minutos em Mato Grosso do Sul. Muito bom dia para você. E com oferecimento do Sebrae e também do Senar, começando agora mais uma edição do seu noticiário de todas as manhãs, aqui do Grupo Feitosa de Comunicação, transmitido diretamente de Campo Grande para todas as emissoras do interior do estado e transmitido também pelo nosso canal do YouTube, Jornal A Crítica de Campo Grande, onde você acompanha em tempo real, de onde você estiver, o Giro Estadual de Notícias que está começando agora. Eu sou o Carlos Guilherme e é um prazer te fazer companhia, chegar agora aí na sua casa ou no seu trabalho, ou então te fazendo companhia, né? De casa para o trabalho, na manhã desta sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2025. Um excelente dia para você e um ótimo início de final de semana para todos. E vamos aos destaques da edição de hoje. Golpes financeiros contra idosos estão aumentando. IBGE divulga dados sobre mercado de trabalho e mostra que cresce a participação de idosos na economia de Mato Grosso do Sul e também do nosso país. E já estamos na reta final do ano, né? E como toda reta final de ano, é muito comum a participação, o aumento do efetivo nas fiscalizações de Mato Grosso do Sul por conta das datas comemorativas, por conta do Natal, por conta do Ano Novo. Então é justamente por isso que a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul lançou a Operação Boas Festas 2025, que vai reforçar o policiamento em todo o estado até o dia 4 de janeiro. Tudo isso e um pouco mais agora aqui no Giro Estadual de Notícias desta sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2025. Giro Estadual de Notícias. O estado do Mato Grosso do Sul integrado, informado e atualizado. Giro Estadual de Notícias.
Muito bom dia, Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Para você que estava ouvindo a nossa programação musical, ouvindo todas as músicas, que são veiculadas pelas nossas emissoras do Grupo Feitosa de Comunicação. E agora a gente dá uma pausa. É aquela tradicional pausa de 1 hora, pausa comprida, inclusive, Aquele momento onde você vai ficar por dentro do que acontece em Mato Grosso do Sul e também no nosso país, até às 8 horas e 30 minutos. Você tem esse compromisso, Essa hora marcada comigo para você começar o seu dia muito bem informado, acompanhado daquele bom café de todos os dias que não pode faltar na nossa mesa, Seja na mesa do trabalho, seja na mesa de casa, seja em qualquer lugar. Um cafezinho nessas primeiras horas sempre é muito bem-vindo. Então, um ótimo final de semana para você, que a nossa sexta-feira seja muito abençoada e muito produtiva também. E nós começamos a edição de hoje falando sobre golpes. É um assunto bastante pertinente nesse momento. Afinal, quase toda semana eu levo informações para você sobre golpes que são aplicados em idosos aqui em Mato Grosso do Sul, Golpes que são aplicados em diversas regiões aqui do nosso país. E os criminosos estão usando cada vez mais novas estratégias para enganar e tirar dinheiro de pessoas mais vulneráveis, muitas vezes se passando por bancos, parentes ou até mesmo servidores públicos. E para poder falar um pouco mais com a gente sobre esse assunto bastante importante e pertinente, o Felipe Medeiros vai trazer mais informações para você. A vulnerabilidade dos idosos a golpes digitais só cresce. A Ângela Lucchesi lembra um dos vários sustos que a sogra de 69 anos já passou. Teve uma vez que ela recebeu uma mensagem, com a foto do meu esposo, que é o Lucas, que no caso o filho dela, se passando pelo Lucas, dizendo que queria que ela pagasse um boleto. E aí enviou esse boleto para ela, só que ela ficou desconfiada. Aí ela mandava mensagem perguntando por que estava com um número diferente. E essa pessoa dizia que tinha trocado o número, mas que era o filho dela, Aí ela pegou e ficou muito desconfiada e tentou se comunicar com o Lucas pessoalmente. Quando o Lucas chegou do trabalho, ela foi lá na casa dele, falou, ele disse, não, mãe, não sou eu, isso é golpe. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União analisou o aumento acelerado desses crimes e mostrou que o avanço da conectividade somado ao envelhecimento da população deixou esse grupo ainda mais frágil. O relatório do TCU identifica 3 frentes críticas que facilitam esses crimes: problemas na telefonia, campanhas de prevenção insuficientes e baixa efetividade do sistema financeiro para detectar transações suspeitas. Segundo o ministro Augusto Nardes, relator do processo, 92% dos idosos já sofreram tentativas de golpes. Ele propôs mudanças. Determinar a Agência Nacional de Telecomunicações que reforce os mecanismos regulatórios e fiscalizatórios relacionados ao cadastramento de usuários de serviços móveis pré-pagos, promovendo no prazo de 180 dias as atualizações normativas que fizeram necessário, de modo a incorporar requisitos mais robustos de verificação de identidade, de mitigação da utilização fraudulenta de linhas telefônicas em golpes digitais, especialmente contra pessoas idosas, e assegurar a rastreabilidade das comunicações para fins de policial, e recomendar então à Agência Nacional de Telecomunicações e autorizar a Audidefesa a construir processo específico para monitorar as determinações ora proferidas. Essas são as propostas que eu trago, senhor presidente, para que seja votado e referendado pelo plenário. O tribunal também recomendou que o Banco Central obrigue os bancos a terem estratégias específicas para idosos e melhore a divulgação do mecanismo de devolução do Pix. Os ministros aprovaram as propostas e a decisão será publicada no Diário Oficial da União. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros. Muito obrigado, Felipe Medeiros. E falando ainda sobre esse assunto,
No mês passado, em apenas 15 dias, moradores de Mato Grosso do Sul perderam mais de R$234 mil em golpes aplicados por falsos advogados. Os criminosos é sempre aquele modus operandi, né, que é muito comum e muito tradicional e que você deve conhecer muito bem. Esses criminosos, eles entram em contato com as vítimas dizendo que elas ganharam ações judiciais e que precisam pagar taxas ou fazer transferências para poder liberar o dinheiro. Um caso aconteceu no município de Dourados, onde uma mulher perdeu R$21 mil após acreditar que receberia um pagamento de um processo. Situações parecidas também foram registradas em Chapadão do Sul, Cacilândia, Campo Grande, com prejuízos que chegaram a R$112 mil para um idoso de 62 anos. Os golpistas usam fotos, nomes e até números de escritórios verdadeiros para poder enganar as vítimas. E para poder tentar combater esse tipo de crime, a Justiça Federal determinou que as operadoras criem um canal específico para denúncias e bloqueiem até 24 horas linhas usadas nos golpes. A OAB de Mato Grosso do Sul vai ser a responsável por receber as denúncias e repassá-las às operadoras. A entidade já registrou cerca de 1.000 casos do golpe do falso advogado somente nesse ano. Inclusive, a OAB vem fazendo um trabalho de divulgação muito grande em relação a essas denúncias, né, do falso advogado. Se você entrar agora na página da OAB, que é oabms.org.br, na página principal, bem na home do site, tem lá em cima, denúncia falso advogado em vermelho. É bem intuitivo, né? Para você que receber algum tipo de ligação suspeita de pessoas, de supostos, né, entre aspas, advogados, afirmando que você ganhou alguma causa e que você precisa fazer uma transferência de tal quantia para você poder receber esse valor, desligue imediatamente, pegue as informações que foram passadas por você, que foram passadas para você, pegue o número do telefone também, tá? E faça essa denúncia no canal oficial da OAB aqui de Mato Grosso do Sul para poder tentar diminuir cada vez mais o número de pessoas e até mesmo idosos que estão caindo nesses golpes que estão acontecendo aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E a gente fala isso em um momento em que o nosso estado está envelhecendo. É complicado, né? É duro ouvir isso, mas é verdade. Mato Grosso do Sul está envelhecendo. E não sou eu que estou falando isso. Essa informação, né, essa conclusão faz parte de um estudo do Observatório da Cidadania que foi divulgado nesse segundo semestre, que mostra que nesse ano de 2025, mais de 14% da população no estado já tem 60 anos ou mais. E mesmo com esse crescimento, especialistas alertam que as políticas públicas ainda não acompanham as necessidades dessa faixa etária. Então é isso, né? Fique em alerta, fique esperto, porque golpes estão acontecendo e as pessoas mais suscetíveis, né, a caírem nessas fraudes são os idosos, são as pessoas da terceira idade ou acima de 60 anos, que são as que mais são vulneráveis e mais suscetíveis a serem vítimas desses criminosos. Agora vamos continuar levando mais informações para você aqui no Giro Estadual de Notícias e falar ainda sobre idoso. E essa informação foi divulgada nesta semana pelo IBGE, que mostra que entre os anos de 2023 e 2024, pessoas com 60 anos ou mais passaram a ocupar mais espaço no mercado de trabalho, tanto em Mato Grosso do Sul quanto no nosso país. Em 2024, os idosos representavam quase 8% dos trabalhadores no estado. E o número de idosos também aumentou ao longo dos anos.
em 2024, 1 em cada 4 estava ocupado no mercado de trabalho. Muitos estavam na informalidade, trabalhando por conta própria ou como empregadores. Essa realidade também é influenciada pelo custo de vida, pelas mudanças na aposentadoria e também pela necessidade de complementar a renda. O rendimento médio desse grupo cresceu no estado, passando de cerca de R$ 2.900 para R$ 3.800 em um ano. Mesmo assim, a desigualdade salarial permanece. Homens idosos ganham em média 30% a mais do que as mulheres da mesma idade. A taxa de desocupação entre idosos é baixa, cerca de 2% no estado e também em Campo Grande, mostrando que muitos continuam trabalhando, seja por necessidade ou até mesmo por escolha. Bom, vamos trocar um pouco de assunto, falar agora sobre mais informações que chegam aqui pra gente no Giro Estadual de Notícias, na manhã desta sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2025. Se você presenciou um fato importante que merece ser divulgado, envie uma mensagem de texto ou de voz, foto ou filmagem para o nosso WhatsApp. 99974-5440. O IBGE divulgou nesta semana essas informações sobre as pessoas idosas que estão fomentando cada vez mais o mercado de trabalho aqui no nosso estado. E o IBGE também divulgou outras informações relacionadas à educação e até mesmo o custo de vida, a pobreza aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E falando sobre esse assunto, em Mato Grosso do Sul houve uma melhora quando a gente fala das condições salariais dessas pessoas que moram aqui no nosso estado. Muitos moradores ainda vivem com renda baixa, mas segundo esse levantamento, mostra que mais de 60% da população do estado ganha até 2 salários mínimos, o que mantém muitas famílias em situação de vulnerabilidade. Em Campo Grande, a realidade é ainda mais preocupante. Quase 4 em cada 10 moradores vivem com meio a 1 salário mínimo e quase metade da população recebe até 1 salário e meio, mostrando que a maioria ainda está enfrentando dificuldades para poder pagar as despesas básicas. O estudo também revela que as mulheres pretas e pardas são as mais afetadas pela pobreza. O IBGE destaca que os programas sociais como Bolsa Família foram essenciais para evitar um cenário ainda pior. Sem esses benefícios, segundo o IBGE, a pobreza extrema seria até 3 vezes maior. E mesmo com os avanços, o desafio continua grande, principalmente nas áreas urbanas, entre as famílias com menor renda. Então, esse novo estudo do IBGE, que foi divulgado também nesta semana, mostra que muitos brasileiros saíram da pobreza entre 2023 e 2024, mas que apesar dessa melhora, ainda muitos moradores vivem em Mato Grosso do Sul com uma renda muito abaixo do esperado. Também puderam, Também puderam. A gente vive uma realidade aí em que, apesar de estarmos em um estado 100% que produz, ainda existem desigualdades. Voltou a existir favela aqui no município de Campo Grande. Há um bom tempo atrás, Campo Grande chegou uma época a ser a única capital do país a não ter uma favela, E as favelas voltaram a marcar presença aqui no nosso estado, aqui na nossa capital. E isso é muito notório quando a gente anda por regiões mais afastadas aqui da região central da capital morena. Vamos agora falar, pessoal, sobre um outro assunto, inclusive que vem repercutindo bastante, Quando a gente fala de desigualdade salarial, a gente fala também de como está difícil para você poder comprar alimentos tradicionais, alimentos comuns aí para sua moradia. Como que está a despensa aí da sua casa nesse momento? Como está o armário? Tem uns 2 pacotes de arroz, tem um meio pacote de arroz. Como que está a situação aí no seu armário,
Para muitos, a situação não está nada positiva, mas para outros a situação está um pouco melhor. Mas segundo um estudo que foi divulgado também nesse mês, mostra que a vida do sul-mato-grossense, que depende do salário mínimo, continua marcada pelo aperto. Embora o preço da cesta básica tenha caído ligeiramente em outubro, com uma retração de menos de 1% em relação a setembro, o custo da cesta básica aqui no estado é de R$ 777,28. Para poder pagar por esse valor, o trabalhador precisou dedicar 112 horas e 39 minutos de sua jornada mensal. E esse levantamento mostrou que 8 dos 13 produtos que compõem as cestas básicas tiveram uma queda em outubro. E sabe qual é o alimento que mais reduziu o preço no mês retrasado aqui em Mato Grosso do Sul? O arroz. O arroz agulhinha registrou uma redução de quase 5% no preço, seguido pela banana, que teve uma redução de 4%. E por fim, o açúcar cristal, né? Esses 3 alimentos foram os alimentos que mais tiveram uma redução nas gôndolas do supermercado: arroz agulhinha, banana e o açúcar cristal. Mas além desses 3 alimentos, também ficaram mais baratos itens como manteiga, leite integral, café, pão francês e feijão carioca. Agora, quando a gente fala daqueles produtos que subiram, né, que você viu aquela diferença quando você foi colocar o produto no seu carrinho, passou no caixa, mas precisou retirar? Pois é, essa situação está cada vez mais comum, né? Você vai no supermercado, quando você vai no caixa, as pessoas estão deixando alguns produtos porque o que tem no cartão, o que tem no bolso não é o suficiente para poder cobrir todos aqueles alimentos. E os alimentos que mais subiram no mês de outubro foram as batatas. A batata subiu 11%. Na sequência, o tomate, óleo de soja, farinha de trigo e a carne bovina de primeira. Esses alimentos foram os alimentos que mais subiram aqui no estado de Mato Grosso do Sul. A batata subiu 11%, o tomate subiu 4%, o óleo de soja subiu 2%, a farinha de trigo 1% e a carne bovina de primeira subiu pouco menos de 1%. Então essas são as informações sobre o aumento e também a diminuição do preço de alguns alimentos que compõem a cesta básica aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Se você presenciou um fato importante que merece ser divulgado, envie uma mensagem de texto ou de voz, foto ou filmagem para o nosso WhatsApp. 99974-5440. E um foragido do Paraná, condenado pela morte da ex-esposa e também do então namorado dela, foi preso pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul nesta semana na cidade de Anaurilândia. O homem de 48 anos, sem nome divulgado, vivia há quase 2 anos escondido após cometer 2 assassinatos que chocaram a cidade de Floraí, no Paraná. A captura foi realizada por equipes da Delegacia de Polícia Civil de Anaurilândia e, segundo os investigadores, o homem estava usando uma identidade falsa e levava uma vida discreta na zona rural do município. E segundo o inquérito conduzido pela Polícia Civil Paranaense, os assassinatos aconteceram no dia 15 de dezembro do ano de 2023, quase 2 anos, né? Na manhã do crime, o homem que foi preso nesta semana aqui no nosso estado, ele invadiu a casa da ex-companheira, a senhora Maria Luísa Maian, de 48 anos. Ele foi motivado, né? O crime que ele cometeu foi motivado pelo fim do relacionamento. Ele não aceitava que a senhora Maria Luísa havia terminado com ele. E dentro da residência, ele matou ela a tiros com extrema violência.
Não satisfeito, ele foi até o centro da cidade, no município de Floraí, onde ele encontrou o atual namorado dela, Antônio Mansano Júnior. Antônio Mansano Júnior, de 45 anos, que era motorista de transporte escolar. Antônio foi executado dentro do ônibus em que trabalhava enquanto cumpria a rota com o veículo parado. Inclusive tinha crianças no momento do crime. Então, foi um crime extremamente chocante e que causou aí a indignação da população da cidade de Floraí, no estado do Paraná. A sequência de crimes causou uma forte comoção na região e mobilizou as buscas imediatas, mas o autor, o criminoso, conseguiu fugir. E após ele passar por diversas cidades, ele ficou durante um bom tempo aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E para evitar ser descoberto, ele adotou um nome falso e trabalhava de forma informal, sempre buscando se manter fora do radar das autoridades policiais. Então, foi preso na última quarta-feira um homem que matou a ex em casa e matou o namorado dela enquanto ele estava trabalhando dentro de um ônibus escolar. E nesse tempo todo, ele usava uma identidade falsa e levava uma vida muito discreta na zona rural do município de Anaurilândia. Daqui a pouquinho a gente vai para o nosso intervalo comercial e já que nós estamos falando desse assunto policial, antes da gente ir para o nosso intervalo, a gente precisa falar sobre segurança. Continuar falando sobre assuntos policiais, mas sobre segurança. Inclusive, nesse tempo, nessa reta final do ano, é muito comum que você saia de casa para poder ver a decoração natalina da sua cidade. Inclusive, vale um adendo aqui, que algumas cidades estão caprichando na decoração natalina, Fiquei sabendo que no município de Nioaque tem um dinossauro aí todo iluminado. Eu vi a foto, viu? Eu vi uma foto, vi um vídeo também de um dinossauro. Não é o dinossauro na entrada da cidade, mas tem um dinossauro em espécie de árvore de Natal, Como forma de árvore de Natal bem no centro da cidade, todo iluminado com gorro. E um outro adendo também é em relação aos Papais Noéis, que estão chegando nas cidades nesse período do ano. Aqui em Campo Grande, teve Papai Noel que chegou de Harley Davidson. No município de Antônio João, teve um Papai Noel que desceu rapel. E teve um outro Papai Noel que chegou de helicóptero, lá no município de Bela Vista. Então, assim, os Papais Noéis estão cada vez mais inovando nesse momento do Natal, fazendo um Natal um pouco mais diferente para poder levar alegria, trazer um pouquinho mais desse lado lúdico para as crianças, para toda a família, porque o papai... Teve um que se superou aqui, ó. Teve um Papai Noel que chegou de nave espacial no município de Caracol. Então, assim... bancou a Xuxa, na época que ela descia da nave espacial, e olha isso. Foi agora no último sábado, então realmente os Papais Noéis desse ano estão caprichando na chegada triunfante. Eu falei que era Antônio João, eu me confundi. Na realidade, esse que desceu de rapel foi na Praça Antônio João, no município de Dourados. Então, o Papai Noel de Dourados desceu rapel, teve um Papai Noel que chegou de Harley Davidson aqui em Campo Grande, teve um em Bela Vista que chegou de helicóptero e teve esse no município de Caracol que chegou de nave espacial. Vamos ver quem que vai se superar, Tem muito tempo ainda para poder chegar ao Natal e tem outros Papais Noéis que estão se planejando para poder chegar. E enquanto isso acontece aqui em Mato Grosso do Sul, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul lançou a Operação Boas Festas 2025, que vai reforçar o policiamento em todo o estado até o dia 4 de janeiro. O efetivo aumenta entre 30% e 40% para poder garantir mais segurança durante o período de compras, eventos e também grandes movimentações típicas de final de ano. Em Campo Grande,
Aqui na nossa capital, o policiamento vai ser ampliado em 40%, principalmente no centro e também nas áreas onde ocorre a programação de Natal. O foco é prevenir furtos, roubos e evitar crimes contra o patrimônio. A operação conta com patrulhamento a pé e motorizado, apoio da cavalaria, reforço nas rodovias e também o uso de helicóptero para vigilância aérea. A Polícia Militar também vai dar atenção especial às regiões turísticas, às cidades, de fronteira e também nas áreas rurais. No trânsito, a fiscalização vai ser intensificada, principalmente contra motoristas que misturarem bebida alcoólica e direção. Então fique atento para você que gosta de fazer essas graças nesse período de final de ano. A Operação Boas Festas segue até o dia 4 de janeiro, com o objetivo de aumentar a segurança da população durante todo o período de final de ano. Inclusive, você anda aqui pelas regiões, pelas principais vias de Campo Grande, né, e você nota realmente, você vê um efetivo, né, um policiamento mais ostensivo nesse período de final de ano, justamente porque existe um volume maior, né? As pessoas vão às compras, vão prestigiar as decorações natalinas das cidades e por aí vai. Então, automaticamente, quando existe um grande volume de pessoas, pode saber que alguma coisa pode acontecer. Criminosos ficam em alerta, né, para poder cometer furtos, para cometer roubos também. Então é justamente por isso que a PM de Mato Grosso do Sul lançou a Operação Boas Festas, que começou no dia 3, né, começou na quarta-feira e vai até o dia 4 de janeiro do ano que vem. E no ano que vem a gente vai trazer um balanço oficial dessa operação muito importante nessa reta final do ano para poder coibir e diminuir cada vez mais o índice de criminalidade em Mato Grosso do Sul. Vamos agora para o intervalo comercial e daqui 4 minutos eu estou de volta com mais informações para você. Giro Estadual de Notícias. O estado do Mato Grosso do Sul integrado, informado e atualizado. Giro Estadual de Notícias.
Giro Estadual de Notícias. O estado do Mato Grosso do Sul integrado, informado e atualizado. Giro Estadual de Notícias. Estamos de volta com o Giro Estadual de Notícias na manhã desta sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2025. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, para você que está acompanhando o nosso noticiário todas as manhãs. Para você, inclusive, que está trabalhando, para você que está aí com o seu negócio, você que é empreendedor e está ouvindo o Giro Estadual de Notícias, né? E você sabe, você, meu amigo empreendedor, você, minha amiga empreendedora, né? Você sabe que quando você tomou essa decisão, tomou essa iniciativa de seguir nessa área, você precisou de muita coragem e disciplina, não é mesmo? E você sabia que Aristóteles foi um dos maiores filósofos da nossa história, em que ele dizia que a coragem é o primeiro passo para qualquer transformação? Ele dizia que agir com sabedoria é muito mais importante que só falar. E olha só, empreender tem tudo a ver com isso, você sabe muito bem. Precisa de disciplina, precisa de coragem, precisa de sabedoria para poder tomar as decisões corretas. E é justamente por isso que o Sebrae de Mato Grosso do Sul, junto com o governo do estado, está ao lado de municípios como Nioaque, Dourados, Paranhos e Rio Verde de Mato Grosso, com o programa Cidade Empreendedora. A cidade cresce, o pequeno negócio avança e quem tem coragem, assim como você, vai junto, vê o resultado, vê o desenvolvimento acontecer em sua volta. E se você quer saber como funciona aí no seu município, é importante que você acesse o site cidadeempreendedora.ms.sebrae.com.br. Site é fácil, é um pouco comprido, mas é muito simples para você poder aprender. cidadeempreendedora.ms.sebrae.com.br. Lá você vai ter todas as informações completas para você sobre esse programa fantástico e que está mudando a vida de muitas pessoas. Se a sua cidade ainda não aderiu a esse programa, se você que é empreendedor ainda não recebeu essas capacitações e todo esse treinamento que esse programa fornece, agora é o momento. Vá até a Câmara Municipal da sua cidade, vá até a Prefeitura, pergunte ao seu prefeito, pergunte até ao seu vereador por que a cidade empreendedora não está fazendo parte aí da sua cidade, porque olha, quando chegar, vai fazer muita diferença. Mais de 900 mil pessoas já foram impactadas. E o Sebrae de Mato Grosso do Sul segue avançando com o programa Cidade Empreendedora, em parceria com o governo do estado de Mato Grosso do Sul. Inocência, Maracaju, Dourados, Fátima do Sul, Rio Verde e Nioaque. Esses municípios já colhem os resultados de ações que transformam o ambiente de negócios. Capacitação de gestores, apoio a pequenos negócios, inclusão socioprodutiva e acesso ao crédito. Tudo isso com a marca de quem entende de desenvolvimento local. Sebrae. Quer ver sua cidade crescer com planejamento, inovação e resultado? O caminho é claro, Cidade Empreendedora, um programa do Sebrae de Mato Grosso do Sul. Saiba mais em cidadeempreendedora.ms.sebrae.com.br. É isso, com o Sebrae você sabe que você pode contar. Agora, vamos continuar levando mais informações para você e hoje é dia de Transformando Vidas no nosso momento FamaSul. Tinha dinheiro para fazer o pasto e não tinha dinheiro para comprar gado. A propriedade era bem crua, não tinha nada, não tinha casa, não tinha energia, não tinha poço, não tinha nada. Vixe, era só terra, não tinha nem mato. A gente tinha a cerca para delimitar a propriedade, mas era isso. Houveram melhorias bem significativas aqui na propriedade, com esse combo, vamos falar assim, de assistência técnica, assistência gerencial e aí a disponibilidade de recurso, que aí fez a coisa crescer mais rápido, fez a coisa acontecer mais rápido. Se tornar uma propriedade de 21 hectares, num solo de 9, 10 de argila, fazer ela se sustentar é muito complicado. Dá lucro, então,
É o sonho, né? O recurso do Fiagro ajudou a melhorar o fluxo da compra e venda de gado. A gente entendia que era um momento interessante de comprar. O mercado da pecuária dava sinais de melhora, a gente comprou e fez um giro bem rápido com elas e teve uma rentabilidade bem interessante. Se não tivesse o recurso disponível, não teria conseguido. E o formato é interessante porque é desburocratizado, tem uma taxa que fica bem dentro do mercado, uma contratação que não precisa de você pagar assistência, porque tem modelos de contratação de empréstimos que você tem que pagar assistência. Então, o Fiagro não tem isso. O Fiagro, quem faz essa parte é a própria equipe do Senar. O que a gente precisava bastante naquele momento era o equipamento de jogar dejeto, né? Que a gente tem a suinocultura, o potencial do negócio, aumentar o potencial do negócio passaria por jogar, distribuir de maneira uniforme nas pastagens o dejeto. A gente não tinha o equipamento. O objetivo principal era utilizar nas pastagens, mas de qual forma? Seria uma fertirrigação? Como que a gente trabalharia? Então veio a ideia da chorumeira e da aquisição de um novo Fiagro para fazer a aquisição desse bem e estar realizando essa aplicação dos dejetos. Isso melhorou bastante a condição da propriedade. O recurso, por si só, ele é muito interessante, mas a ajuda do técnico para que a gente use com sabedoria o recurso deixa o investimento muito mais inteligente, muito mais fácil de pagar. Sozinho eu não consigo, né? Por isso que a ideia de trazer os filhos para dentro da propriedade, de trazer, de fazer todo mundo entender o seu papel aqui dentro e de que isso possa ser tão bom ou melhor do que as atividades que a gente desenvolve na cidade, é um desafio. Meu principal compromisso aqui é com a suinocultura. É uma coisa bem presente assim no dia a dia. Eu venho para cá várias vezes por semana, cuido de toda a papelada, cuido de manejo com ração, com entrega de medicamento. O Rafael, assim, sempre que a gente tem dúvida, ele ajuda muito a gente, ele tá muito presente, ele responde prontamente quando a gente manda mensagem, quando liga. O Senar ajuda ao produtor enxergar o potencial que ele tem e muitas propriedades poderiam mudar. Muitos proprietários poderiam não vender suas propriedades porque as propriedades ficam inviabilizadas, elas viram um passivo que não dá lucro. Na verdade, assim, eles não entendem que com boas técnicas agronômicas, com boas técnicas zootécnicas, com uma mãozinha de recurso, você pode transformar essa realidade. É isso, estamos de volta com o Giro Estadual de Notícias. E agora deixa eu trazer para você aqui uma informação, que foi divulgada nesta semana pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e que me chamou muito a atenção e vai chamar a sua atenção também, envolvendo crença e um produto que acabou causando problemas para o couro cabeludo de uma integrante da Igreja Cristã do Brasil. Uma mulher de Campo Grande foi indenizada em R$10 mil após sofrer queimaduras no couro cabeludo causadas por produtos da marca Salonline. A decisão unânime foi proferida, o martelo foi batido pela 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. A consumidora, que faz parte da Congregação Cristã no Brasil, teve que cortar o cabelo pela primeira vez na vida, violando os princípios religiosos que consideram os cabelos longos e sem químicas como símbolos de honra e também pureza. O caso foi comprovado por laudo pericial, registros fotográficos e testemunhas, levando a justiça a reconhecer danos que ultrapassaram o aspecto estético, muito além do aspecto estético. Envolve também essa questão de crença religiosa. E quem é da Congregação Cristã do Brasil ou conhece mulheres membros da Congregação do Brasil, sabe o quanto que as mulheres precisam ter um cabelo comprido, e sem química, justamente como símbolo de honra e também pureza. E após essa mulher usar aí alguns produtos da marca Salonline,
né, ela comprovou na justiça que sofreu queimaduras no couro cabeludo e justamente por isso ela precisou cortar o cabelo dela estilo Joãozinho, sabe? Ela tinha um cabelo até o final até a cintura e teve que cortar Joãozinho justamente por conta dessas queimas, né, no couro cabeludo. E tudo isso foi comprovado por meio de exames, laudo pericial, registros fotográficos e também testemunhas, e fez com que a justiça reconhecesse os danos que ultrapassaram a questão estética. E é justamente por isso que ela foi indenizada em R$10 mil. Vamos agora falar sobre outros assuntos aqui no Giro Estadual de Notícias, para você que está acompanhando o nosso noticiário nesta manhã de sexta-feira. Inclusive, como que está a programação? Como que está a sua programação aí nesse final de semana? Vai viajar? Vai para Bonito, correr a Bonito 21K? Eu vou para Bonito, não vou correr os 21 quilômetros, né? Mas vou lá marcar presença, correr o que eu sei correr e marcar presença, porque a gente precisa fazer, né, algumas atividades físicas. E nesse final de semana o tempo vai estar bastante positivo para você poder fazer algumas atividades físicas, correr, sair de casa, enfim. Amanhã, hoje, né, no município de Fátima do Sul, os termômetros estão indicando 33 graus e amanhã máxima de 35 graus. No município de Maracaju, a situação é bem parecida, tá? Nesta sexta-feira, os termômetros batem a casa dos 34 graus e amanhã a casa dos 35 graus. Então, entre hoje e amanhã, muito calor no município de Maracaju, sem previsão de chuva nas duas cidades, Maracaju e Fátima do Sul. Já no município de Rio Verde de Mato Grosso, parece que vem chuva. Se não estiver chovendo agora, nesse exato momento, né, já que a probabilidade está indicando chuvas, né, aí no município de Rio Verde, existe uma probabilidade em 50% de cair um pouco de água no município de Rio Verde, tanto hoje, sexta-feira, quanto amanhã. Apesar dessa chuva, os termômetros aí vão bater a casa dos 30 e 31 graus. 30 hoje e 31 amanhã. Já no município de Paranhos, a situação é bem parecida como Maracaju e Fátima do Sul, né? Os termômetros podem bater a casa dos 34 hoje e 35 amanhã, sem previsão de chuva no município de Paranhos. E a situação é bem parecida também em Nioaque, na cidade das Vogais, onde hoje e amanhã os termômetros marcam aí 35 graus. E a situação é um pouco mais amena no município de Inocência, onde existe uma possibilidade de chuva isolada em algumas regiões, né? E os termômetros, né, na cidade podem registrar 31 graus hoje e 32 graus amanhã, sábado. Então, para você que está escutando o Giro Estadual de Notícias, né, essas são as informações da previsão do tempo para algumas regiões aqui de Mato Grosso do Sul. Fátima do Sul, Maracaju, Rio Verde, falei todas, né? São tantas cidades, né, onde nós temos as emissoras. Se tiver faltando uma, me avisa aqui. Como eu disse, não há previsão, existe previsão de chuva apenas no município de Rio Verde. Rio Verde tem previsão de chuva de 50%, né, entre hoje e amanhã. O município de Nioaque, não. Agora, Inocência também a situação está um pouco parecida com Rio Verde de Mato Grosso. Então aproveite bastante esse final de semana aí na sua casa, aí na sua cidade. Curta bastante, porque o clima vai estar bastante favorável em algumas regiões aqui do nosso estado. E quando a gente fala de chuva, quando a gente fala dessa quantidade de água que pode atingir aqui o nosso estado, a gente fala também de dengue. Esse é um assunto bastante recorrente, né, aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Afinal, você sabe que o nosso estado faz muitas vítimas por dengue ao longo do ano. E nesse ano não está nada muito diferente. Mas o que está diferente, de fato, é que outras doenças, a não ser a dengue, outras doenças que são transmitidas pelo
mosquito Aedes aegypti estão em alta também em Mato Grosso do Sul, como a chikungunya. Então é por isso que vale a pena eu trazer mais uma vez esse alerta para você, principalmente para regiões de Mato Grosso do Sul que vão registrar aí uma pequena quantidade de chuva nesse início de final de semana. Segundo o boletim epidemiológico que foi divulgado no último dia 28 de novembro, é o boletim inclusive mais atualizado da Secretaria de Estado de Saúde, mostra que o nosso estado de Mato Grosso do Sul tem quase 14 mil casos prováveis da doença e pouco mais de 8 mil casos confirmados. Temos aí, ao longo desse ano de 2025, 7 pessoas morreram pela doença por dengue aqui em Mato Grosso do Sul. Não, perdão, desculpa. 7 pessoas estão em investigação. Eu até achei estranho, né? 7 ainda é pouco, né, se comparado com os outros anos. Na realidade, nesse ano, estamos aí com 18 mortes confirmadas pela dengue. 7 óbitos estão em investigação e 18 mortes confirmadas ao longo desse ano aqui em Mato Grosso do Sul. E a cidade de Jataí tem o maior índice de incidência dos casos prováveis. Na sequência aparece Inocência, Figueirão, Terenos e Selvíria. Além disso, também é bom a gente lembrar aqui que a maioria desses casos prováveis de dengue, a maioria são em mulheres, com pouco mais de 53%. Na sequência aparecem os homens. E quando a gente fala da faixa etária em que os casos prováveis de dengue são confirmados aqui em Mato Grosso do Sul, pessoas entre 20 e 29 anos são a maioria aí desses casos prováveis aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E quando a gente fala do município que mais teve morte ao longo desse ano, a gente tem que falar que é o município de Miranda. O município de Miranda, Dourados e também o município de Água Clara. Esses 3 municípios registraram 2 mortes cada uma pela doença ao longo desse ano de 2025. Então fica o alerta para você que está escutando o Giro Estadual de Notícias. E além da dengue, a situação também é preocupante quando a gente fala da chikungunya. O cenário em Mato Grosso do Sul ao longo desse ano para chikungunya é talvez até um pouco mais preocupante que a dengue. Somente nesse ano foram 13.856 casos prováveis e 7.552 casos confirmados da doença. Tivemos aí 16 pessoas que morreram por chikungunya e 74 mulheres gestantes, né, foram diagnosticadas com a chikungunya. 74 gestantes foram diagnosticadas com chikungunya aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E quando a gente fala dessa doença, o público maior também são as mulheres, né? 55% dos casos prováveis de chikungunya são em mulheres e 44% são em homens. E quando a gente fala de óbitos, a situação também é bastante preocupante no município de Maracaju. Eu estou confirmando aqui, somente no município de Maracaju foram 5 mortes por chikungunya nesse ano, tá? Todas as pessoas que morreram tinham mais de 50 anos. A primeira morte foi de uma mulher de 54 anos, na sequência uma idosa de 73 anos, a terceira morte foi com uma mulher de 53 anos e por fim uma mulher de 66 e outra de 86 anos, ou seja, todas mulheres acima de 50 anos. E hoje o município de Maracaju concentra o maior número, né, de óbitos confirmados por chikungunya. Na sequência, aparece a cidade de Fátima do Sul, onde 2 idosos, né, de 82 e 78 anos vieram a óbito após serem diagnosticados pela doença. Eu nunca tive dengue, eu nunca tive chikungunya, mas eu conheço pessoas que já tiveram dengue e conheço pessoas também que contraíram a chikungunya. Falaram que a chikungunya é 10 vezes pior que a dengue. Então vale o alerta, né? Vale o alerta para você nesse período de chuva, sol, um momento bastante propício, inclusive, né? Para que aumente o foco desses
vetores dessas doenças aqui no estado de Mato Grosso do Sul. É o Giro Estadual de Notícias do Grupo Feitosa de Comunicação. Giro Estadual de Notícias. Direto da nossa central de jornalismo do Grupo Feitosa de Comunicação. Muito bom dia para você, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, para você que acompanha o Giro Estadual de Notícias, que já está chegando ao fim. O governo de Mato Grosso do Sul publicou uma resolução criando o Programa de Regularização de Barragens, que vale para açudes, reservatórios e também estruturas instaladas em áreas úmidas do estado. A medida já está em vigor e estabelece regras e prazos para que os proprietários façam o cadastro e também a regularização dessas estruturas. O objetivo é garantir mais segurança hídrica, proteger mananciais e melhorar a qualidade ambiental das bacias do estado. Todas as barragens e açudes que já existem, até a publicação da norma, ficam dispensados de multas desde que sejam cadastrados no sistema do governo em até 90 dias. Depois disso, passam a valer os prazos de regularização até outubro ou dezembro de 2025, dependendo do tamanho do reservatório. Quem não fizer o cadastro e não iniciar o processo de outorga e licenciamento poderá receber multas, ter atividade embargada e até mesmo perder autorizações ambientais. A resolução também determina que cada barragem deve manter uma vazão mínima de água e reforçar que qualquer dano causado por rompimento é responsabilidade do proprietário. Então, o governo de Mato Grosso do Sul publicou essa resolução criando o programa de resolução de barragens, que vale justamente para açudes, reservatórios artificiais e estruturas instaladas em áreas úmidas, justamente para poder estabelecer regras e prazos para que os proprietários façam o cadastro e a regularização dessas estruturas. E quando a gente fala disso, a gente tem que dar uma atenção muito específica, porque existe muitos casos aqui de açudes, que estão irregulares, e é justamente por isso que entra esse programa aí, o programa de regularização de barragens, que vale aí para várias áreas úmidas aqui do estado. E para você que quer saber um pouco mais sobre esse assunto, basta você acessar o site semadesc.ms.gov.br. Lá vai ter todas as informações para você sobre esse assunto bastante importante. E vamos continuar daqui do Giro Estadual de Notícias, levando mais informações para você do que acontece em Mato Grosso do Sul e também no nosso país. Se você presenciou um fato importante que merece ser divulgado, envie uma mensagem de texto ou de voz, foto ou filmagem para o nosso WhatsApp. 99974-5440. 99974-5440 é o WhatsApp do Giro Estadual de Notícias na manhã desta sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2025. Muito obrigado pela sua companhia e muito obrigado também pela sua audiência. Para você que está acompanhando o nosso noticiário, acompanhou o nosso noticiário durante toda essa semana, participou também, mandou mensagens, deu o seu bom dia. Mesmo que não tenha mandado mensagem, mas quando eu dei o meu primeiro bom dia, você vai lá e responde bom dia para você também, Carlos. Muito obrigado pelo seu carinho diário. É muito importante receber aí, ter a sua companhia todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 8h30 da manhã, aqui no Grupo Feitosa de Comunicação. Agora deixa eu trazer uma informação para você muito importante, relacionada ao mercado de trabalho aqui de Mato Grosso do Sul. Estamos chegando no fim do giro, mas essa informação é muito importante. Mato Grosso do Sul registrou uma das maiores reduções de pobreza do país entre 23 e 24, e no período
40 mil pessoas deixaram a condição de pobreza, conforme o IBGE. O estudo mostra ainda que houve uma queda na extrema pobreza e melhorou em outros indicadores sociais e econômicos do estado de Mato Grosso do Sul. Isso é muito bom, né? Todo mundo sai ganhando com isso. E com oferecimento do Sebrae e também do Senar, eu fico por aqui. Eu volto na próxima quarta-feira. Segunda e terça-feira eu não vou estar aqui, já vou viajar hoje, volto só na próxima quarta-feira. Quarta-feira eu estou de volta com mais informações para você. Mais notícias você vai ter no decorrer deste final de semana, a qualquer momento, na nossa página acritica.net. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Quarta-feira eu estou de volta, mas lembrando, segunda e terça-feira o Giro Estadual de Notícias acontece normalmente ao vivo, como você está acostumado a me acompanhar aqui todos os dias, tá certo? Um ótimo dia para você, muita saúde, excelente final de semana e até semana que vem. Tchau! Você ouviu Giro Estadual de Notícias. Transmitido ao vivo, direto de Campo Grande, da Central de Jornalismo do Grupo Feitosa de Comunicação, para as principais regiões do Mato Grosso do Sul.